Olá, boa noite, um feliz sábado para você que nos assiste nesse momento. Mais uma vez estamos aqui para um encontro muito importante, onde estamos recapitulando o assunto que nós estudamos durante essa semana. E essa temporada está chegando no final, estamos hoje na penúltima lição, o penúltimo tema, mas vem com um assunto muito importante e continue aqui conosco, você é muito bem-vindo, para juntos podermos estar relembrando tudo aquilo que nós vimos. E amanhã, quando você estiver lá na sua igreja, na sua classe, você possa também ali estar contribuindo. E se você não conhece o conteúdo que nós estamos estudando, ele vem aqui desse guia de estudo. Ó. Durante 13 semanas, estivemos falando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E daqui a pouquinho, temos hoje, na semana que vem será o último tema, mas nós já vamos iniciar a próxima temporada, que também terá um assunto muito importante. Bom, eu me chamo Felipe e eu sempre estou acompanhado de pessoas muito especiais, que daqui a pouco eles vão se apresentar, mas nesse momento queremos orar e eu quero convidar a minha amiga Viviane, que possa fazer essa primeira oração para nós iniciarmos o estudo dessa noite. Oremos. Oremos então. Pai querido, agradecemos o Senhor por todo o cuidado, carinho e amor que tem com as nossas vidas. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento ao estudarmos a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora eles vão se apresentar e eu quero começar aqui com o meu amigo. Pode falar seu nome, de onde você é. Conte um pouquinho de você, um contexto, por favor. Eu nasci numa cidadezinha que nem no mapa tem, nem no Google tem. São Sebastião da Amoreira, no Paraná. Olha. E aí mudamos na década de 80 para o Rio de Janeiro, cidade de Volta Redonda. E aí, em 2011, a gente veio para São José dos Campos. E moramos aqui perto da igreja. Bacana. Então, falou seu nome? Clóvis. Clóvis, nosso amigo Clóvis. Que no início estavam aqui dizendo que a gente não fala o nome dele é Clóvis, nós falamos Clóvis. Né? Os cariocas. E agora minha amiga que orou, se apresente também. Meu nome é Viviane, prazer estar com vocês aqui de novo. Esse nós que ele falou aí que mudamos é nós, eu e ele, nossa filha. Eu não sou de Volta Redonda, mas nós nos conhecemos lá também, nos casamos e viemos morar aqui em São José. Amém. É um casal. E não sei se foi proposital ou se é uma coincidência, mas pela segunda vez estamos fazendo aqui um episódio juntos. Verdade. E vai ser bênção também, em nome de Jesus, para esse assunto tão importante. Amém. Essa semana nós temos um tema que é bem assim impactante para nós pessoalmente, que fala sobre testemunho, testemunhar a Cristo. O verso da semana, toda semana a nossa lição, nosso guia, traz um verso que é aquele verso bíblico que vai nortear todo o assunto que nós vamos tratar. O dessa semana ele está em Isaías, no capítulo 50, verso 4, que diz assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, olha que bonito, maravilhoso isso que o profeta Isaías trouxe. Então, Deus dá sabedoria para consolarmos as pessoas. E isso está intimamente ligado ao quê? A testemunho. Como que a nossa vida pode impactar a vida de outra pessoa a ponto que ela possa enxergar em nós a ação de Deus e ela querer a mesma coisa na vida dela. Isso é profundo, isso é um exercício muito forte pra gente. Verdade. E a lição ela começou com uma história bem interessante, né? Ela veio trazendo ali uma situação que eu vou falar porque a própria lição que colocou. Então tinha um pastor indo para a sua igreja para poder lá atuar na sua igreja. E no trânsito teve aquele momento assim de impaciência. E por alguma situação ali no trânsito, ele brigou, esbravejou com a pessoa que teve ali aquela interação com ele. E não foi algo muito legal. Uhum. Porém, chegando na igreja, ele estava lá fazendo um momento de... Como nós estamos fazendo aqui, e muitos de vocês irão fazer amanhã, que nós chamamos de escola sabatina, onde nos reunimos para poder tratar do assunto. E quando ele está lá falando, o que ele percebe? O irmão do carro.
do trânsito. Estava lá como um ouvinte do que ele estava fazendo, passando lá. Choque. E, logicamente, criou ali um constrangimento para ele mesmo. Com certeza. E o primeiro assunto que eu quero trazer aqui pra gente, nesse momento, tem até um trecho que foi muito interessante, ó. A lição menciona que o testemunho eficaz exige trabalharmos na formação do nosso caráter. Olha que interessante, ó. Por que nós falhamos quando tentamos pregar sem antes permitir que Deus mude quem nós somos por dentro? Por que nós falhamos? Posso falar? Pode. A gente vai falar de testemunho aqui, né? Essa semana, o assunto do nosso guia de estudo é testemunhando de Cristo. Mas o assunto geral do nosso guia de estudo fala de relacionamento. Então, assim, não existe esse testemunho sem um relacionamento, porque esse testemunho precisa ser da pessoa com quem nós deveríamos nos relacionar. E é claro que falhas acontecem nesse processo, né? Sim. Ele é um pastor, a gente espera de um pastor uma postura, uma outra postura. Mas isso é possível, porque somos todos pecadores, né? Estamos aqui caminhando rumo ao céu, buscando ao Senhor, caminhando rumo ao céu para dar um bom testemunho. Nem sempre alcançamos esse objetivo. Sim. Faz parte desse processo. Mas é muito triste, é constrangedor essa situação que chegou na igreja, deu de cara com a pessoa. Mas, em modo geral, esse mau testemunho é muito triste, porque é um mau testemunho não nosso, né? A gente deu um mau testemunho daquele com quem nós relacionamos, que é um ser perfeito, amável, paciente. Então, assim, é um erro achar que a gente pode ter uma vida cristã, dar esse testemunho sem esse relacionamento. E é por isso que vai vir uma falha, porque se a gente não está intimamente ligado com ele, acontece o que a Viviane falou. A gente não é assim, não é a nossa imagem que fica mal, é de quem nós representamos. Quem mais vai parecer assim, como pode? Diz que é cristão, será que Deus não transformou a vida dessa pessoa para ela ser assim? É verdade. Tem algo a dizer, Cláudio? Quer Com contribuir? certeza. Sim. É exatamente isso. Eu creio que a lição dessa semana ela enfatizou bastante. Você não tem que se preparar quando vir as provas, né? O momento ali. Você tem que estar preparado antes, né? Você tem que ter tido já uma comunhão com Deus, né? Perfeito, perfeito. E nós vamos aqui para um outro ponto. Testemunhar é essencialmente contar o que Deus está fazendo em nossa vida pessoal. Aí eu separei aqui, ó. É preciso estar vivendo para ter o que contar. É isso. Então a gente precisa partir de um princípio de que se eu vou testemunhar, se eu vou mostrar algo a alguém, primeiro tem que estar acontecendo aonde? Em mim, né? Na minha vida. Aí eu queria já aqui compartilhar com o meu amigo Clóvis. Lá em Atos 4,13 mostra uma ação ali bem profunda ali de Pedro e João, que eles eram homens simples, mas as pessoas enxergaram neles que existia ali um poder na vida deles, né? Agora, Clóvis, qual que é a diferença prática entre alguém que apenas estuda sobre a Bíblia, ele apenas estuda a Bíblia, mas em relação a alguém que realmente passa tempo com Jesus? Nessa diferença aí eu acho que muda tudo, né, na vida. Porque vamos colocar duas situações aqui. Primeiro, vamos dizer que você chega no restaurante e abre um cardápio e olha ali todas as informações, né? E olha comidas maravilhosas, né? Vários sabores, vários tipos de prato. E você então se levanta, coloca o cardápio na mesa e sai e morre de fome. Primeira situação. A segunda situação, que mostra muito a questão de informação e o lado prático, vamos dizer que você é apaixonado por surf. Então você vai lá na loja e tal e compra uma prancha, né? E aí pega o manual, chega em casa e estuda o manual, as manobras e tudo, as regras.
E você faz tudo aquilo ali na sala, em cima da prancha. Mas você nunca entra com ela no mar. Nunca entra na praia. Entendeu? Então, essa diferença muda tudo na nossa vida. Entendeu? Essa diferença experimental. Tem uma palavrinha aí, quando você citou aí essa experiência aí, né, de Pedro, tem uma palavrinha sinastraspentes no grego, que demonstra uma conexão íntima, uma intimidade com Deus, conhecimento experimental. E o que mais me chama a atenção, sabe, é essa questão aí, dos próprios doutores da lei reconhecer que eles tiveram estado com Jesus, porque eles eram doutores. E eles eram pescadores, né? Calo na mão, cheiro de peixe. E eles simples, analfabeto talvez. E eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. Então eu acho que essa diferença muda tudo na nossa vida, sabe? Eu preciso mostrar que eu estive com Jesus. E o mundo está carente demais disso, sabe? De forma que é muito interessante isso, porque eles perceberam pelo comportamento, o jeito de falar, a forma como teve a interação. Fala assim, estava com Jesus. Imitadores, né? Imitadores de Jesus. Perfeito. E aí a lição, quando vai trazer um outro tema já, né? Sempre dentro da questão do testemunho, ela abordou o seguinte: o método de Deus nunca é a imposição. Então, Deus nunca vai forçar. E interessante que Jesus falou assim, vocês examinam as Escrituras, vocês conhecem tudo sobre as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim. Sabe? Essa parte me chamou muita atenção também. Muito estudioso, vê sobre a Bíblia, mas não tem aquela o discurso prática. Está meio longe longe da prática. Perfeito. Né? Exatamente. E ela fala assim, ó, Deus nunca forçou ninguém e nós devemos imitar a Jesus. Atender as necessidades e depois convidar as pessoas, ou seja, interaja com as pessoas, né? Exatamente. Seja como Jesus foi. Com certeza. Então, não se deve forçar a pessoa a aceitar a Jesus. Nossa missão é fazer o quê? Comunicar, pregar, falar. Aí eu queria ver com a Viviane agora, que eu levantei um tema aqui para ela nos ajudar. Em nosso testemunho, a gente deve fazer com o exemplo de Jesus. E a lição, ela traz uma citação forte, que diz assim, ó, tentar forçar as ideias ou a consciência dos outros é manifestar um caráter do inimigo. Viviane, agora vem uma pergunta, como que a gente equilibra, né, esse cumprir a missão, falar o que tem que ser falado, pregar às pessoas, porém com respeito ao livre-arbítrio que cada um possui? Como é que a gente traz isso para a vida prática, esse desafio? Deus que é Deus não força, né? Não forçou Adão e Eva, não forçou Noé e sua família a entrar na arca, não forçou as pessoas que se perderam, que não entraram na arca, se perderam. Então, assim, Deus não força, Deus é um Deus de liberdade. Tanto que a maior dádiva desse amor dele por nós é essa liberdade que ele nos deu de escolha. Então, esse forçar não faz parte do testemunhar. O meu papel é testemunhar. O que é testemunhar? É falar da minha vida, do que Deus fez, quem eu era, quem eu sou, quem que eu estou tentando ser. Quais são as maravilhas que Deus fez na minha vida? E esse processo de força não entra nessa questão, porque Deus é um Deus de liberdade. E porque não funciona na vida religiosa, na vida cristã, melhor dizendo. Não funciona o processo de força porque não dura. Se você... Um filho que vem forçado, talvez, um pai e uma mãe, se ache no direito... Não vamos entrar nesse mérito agora, mas se acha no direito de forçar o filho, vir para a igreja em algum momento da sua idade, talvez ele já ache que tem autonomia e quer decidir. E talvez venha, mas talvez não dure,
porque não por força e nem por violência, né? Mas por amor, por carinho, porque esse processo do conhecer a Jesus permanece quem conseguiu conhecer esse Jesus. Jesus nos quer ao lado dele por convicção, por amor, por compreensão, por entendimento daquilo que me foi mostrado, do testemunho que você me passou, daquilo que eu aprendi na palavra. Então, esse forçar não entra aqui. Essa frase aqui, esse texto, essa coisa da senhora White, a profetisa, que nós acreditamos como profetisa do Senhor, é muito forte, né? Essa força é você evidenciar o espírito de Satanás. Então, o nosso dever, Felipe, nunca é de força. O nosso dever é de comunicação, é de mostrar, é de falar. Se preciso, falar. Mas, às vezes, não falar nem é necessário. A sua vida, dentro de casa, por exemplo, a sua vida fala mais do que o falar, né? Do que o exigir. Então, eu diria que é confiar em Deus, orar ao Senhor, interceder por essa pessoa, por essas pessoas, esperar no Senhor. A Viviane abordou aqui uma parte aqui que até me veio à memória. Há alguns anos, eu ouvi um pastor falando assim, essa frase, eu não lembro quem é o autor dela, assim, ó, pregue, pregue, pregue bastante e, se necessário for, use palavras. Então, olha só, se a nossa vida não estiver sendo suficiente para uma pessoa querer viver o mesmo que nós, do que vai adiantar a gente ficar falando para ela? Ela quer ver o resultado prático. Quer ver o resultado. Ela quer ver assim, sim, você está me comunicando isso, mas como que mudou sua vida? Como que fez diferença? Por que vai servir para mim? Por que vai servir? Exatamente. Por que vai servir para mim? Está sendo bom para você em quê? Né? Para você querer agora que eu faça e siga a mesma coisa que você, que eu sei Jesus. Então, é um ponto importantíssimo e que a lição ainda veio abordar um outro tema. Olha que interessante, que eu separei esse aqui. Aqui no auxiliar, separou uma parte que diz assim, ó, como que a nossa preparação para pregar ao mundo, ela vai começar na capacidade de não fofocar, não insultar e não pagar o mal com o mal. Então, a nossa preparação já começa com a capacidade de ser diferente nesses aspectos. Ter o Espírito de Cristo na nossa vida, Exatamente. Então, a gente já tem que começar a ter esse trabalho aqui internamente e com os de dentro de casa aqui, da Isso comunidade. É um processo, né, Felipe? Não é de um dia para o outro. Perfeito. E você vai conhecendo Jesus e você cai, o pastor aí falhou, mas se levanta e permanece e continua. Porque é vindo de Satanás também essa acusação de que esse pastor Você podia ter não pensado pode. e já fiz, acabou. Não, Deus é o Deus da oportunidade, das chances, né? Então, não desistir e não desanimar se no processo alguma coisa falhar. E esse ponto é importante, porque pode vir aquela vozinha assim, ó, tá vendo aí, ó? Olha como é que você é. De novo, né? você quer falar para os outros? Olha quem é você. Não pode dar ouvido. E não pode. E aí a pergunta que eu separei fala assim, a falta de união interna sabota o evangelismo para fora da igreja? Com certeza. Como que vocês veem isso? Com certeza. O que a gente poderia trazer sobre esse assunto? A falta de união interna sabota o evangelismo lá fora? Como as pessoas, ela tende a nos observar. Né? Ainda mais quando a gente diz que tem algo a dizer, não é? Ou com a nossa vida ou com a nossa fala, então as pessoas tendem a nos observar. Então, como nós lidamos entre nós internamente, diz muito de quem somos e de o que Deus fez e faz por nós. Então, isso é muito sério e importante, porque isso também é um testemunho. Porque o testemunho, Felipe, ele não precisa ser só positivo.
Ele pode ser negativo. Perfeito. Então, essa desavença dentro da própria igreja, da própria comunidade religiosa, diz muito de que tipo de cristãos nós realmente somos, né? E em 2 Pedro, se você deixar eu ler aqui Pois não, rapidinho. sim, lógico. 2 Pedro, capítulo 13, verso 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso papel é esse aqui, ó, crescer. Estamos todos nesse processo de crescimento, nessa graça que Deus nos oferece. Todos nós, sem exceção. Perfeito. De pastor ao membro Membro. mais humilde. Então, as desavenças, dizer que somos perfeitos, não, ela pode existir. Mas como se resolve ela que é a questão. Mas o segredo Jesus deixou. Ele disse assim, nisto conhecerão, né? Que sois meus discípulos, quando vos amardes. Entendeu? Esse é o resumo, é o segredo. Né? Eu queria tanto participar daquele povo, né? Que olha como é que eles são legal, unidos. Nossa, muito né? bom isso. Inclusive, Provocar esse sentimento verdade. nas pessoas. Inclusive, quando Deus pediu para que os patriarcas se movimentassem de um lugar para o outro, era exatamente para isso. Para que as nações os arredores pudessem observar eles. Inclusive, teve uma nação lá em Deuteronômio, se eu não me engano, ou Números, que disse assim: nossa, que gente sábia é essa? Né? Eu quero fazer parte também desse povo. Como é que eu tô de fora disso, né? Como é que eu tô de fora? Mais ou menos isso aí. E a nossa união aqui vai fortalecer em nós o senso de falar assim, queremos mais pessoas aqui conosco. Queremos mais. Queremos mostrar para outras pessoas Exatamente. que vale a pena viver o que nós vivemos. Exatamente, isso mesmo. Então, se isso não está acontecendo, a gente precisa fazer uma investigação, precisamos levantar para entender por que a gente não está querendo aumentar o número de pessoas para viver o que nós já vivemos. Mas sabe, às vezes precisa começar comigo, sabe? Porque às vezes fica assim, eu quero o macro, né? Eu quero que todo mundo fique legal, seja unido e tudo. Mas não, eu sou, né? Começa comigo, tipo o beija-flor lá, né? Querendo apagar o incêndio, Sim. a velhinha acesa. Perfeito, Sou eu. Começa perfeito. comigo. E a lição agora abordou 7 passos. Olha que interessante. Trouxe para a gente ali uma maneira, talvez assim, mais estruturou, apresentou formas que a gente pode trabalhar esse testemunhar, esse evangelizar, mostrar para as pessoas o quanto é importante elas viverem o que nós vivemos, que nós acreditamos. Eu vou até falar aqui, ó, o passo número 1, construir relacionamentos genuínos com o tempo. Eu achei isso bem interessante, com o tempo. Então, assim, é querer ser amigo da pessoa, da família, né, daquela pessoa com quem nós queremos dividir a palavra. Nada mais é do que isso, né? Sim. Nem sempre isso é possível, porque às vezes a gente testemunha para uma pessoa numa fila, Sim. né? Para uma pessoa numa padaria, num trânsito. Às vezes não é possível esse processo, mas se existe essa possibilidade, né? Se essa pessoa faz parte do seu convívio, o conhecer a pessoa, Perfeito. Saber as necessidades Estreitar dela, o relacionamento. estreitar o relacionamento. Perfeito. Passo 2, orar pelas pessoas. Então, vamos orar pelas pessoas. Passo 3, compartilhar experiências naturais de fé. Olha. Posso só voltar ao passo 2? Pode, claro. Porque também orar por nós, né? Porque Sim. é pela pessoa e para que Deus nos dê, assim como disse o verso áureo, né? Deus nos dê sabedoria, né? E que o Espírito Santo nos dê essas oportunidades e nos coloque a palavra à boca, né? Daquilo que é certo, daquilo que a pessoa precisa ouvir. Perfeito. Olha o passo 4. Conectá-las à comunidade da igreja. Pequenos grupos, né? Inserir a pessoa no nosso convívio social. Interessante. O passo 5, interceder por suas dores específicas. Ou seja, isso mostra que o relacionamento está acontecendo. Conhecimento. A gente está sabendo o que tem na vida da pessoa, como está a pessoa.
e mostra que a pessoa está se sentindo num ambiente seguro Isso. para expor o que ela está precisando. E isso precisa ser uma coisa natural, né? Natural. Não é porque a gente está falando aqui de passos, mas é só um ensinamento. Sim. Mas isso precisa vir para a vida de maneira natural, né? O conhecimento, a pessoa sentir que você realmente se importa. E nós precisamos realmente nos importar, né? Com as Lógico. pessoas em que a gente entra em contato, em que a gente quer pregar a palavra. Porque o objetivo do testemunho é levar essa pessoa junto com a gente para o céu. Então, a gente realmente precisa se importar. E a Realmente. pessoa precisa, assim, Genuinamente. genuinamente. Perfeito. Aí nós temos o passo 6. Fazer o convite para o estudo bíblico, o batismo, no tempo certo. Tem um tempo certo. Tem. E o passo 7, viver de forma santificada para atrair os outros. Então foram aí 7 passos. Mas eu queria ver com o Clóvis sobre o 4º passo, que falava sobre conectar as pessoas à comunidade. Eu pergunto, Clóvis, por que é tão importante esse convívio social no testemunho? Por que trazer a pessoa para a comunidade, integrar ela? Por que isso é tão importante, esse passo 4? Eu achei espetacular a lição dessa semana, que, conforme você está apresentando aí, tem uma engrenagem, né, uma sequência. Sim. E, sabe, tenho me preocupado muito nos últimos anos com um assunto muito sério, muito delicado. O perigo de nos tornarmos técnicos em serviços religiosos. Interessante. Isso é muito perigoso, né? Porque é importante demais nós estarmos na igreja, né? Pregarmos, dar estudo bíblico, a informação é importante. Mas as pessoas estão cansadas, sabe? De debates, de discursos. Então, o que acontece? É importante demais. Jesus, ele ia para o monte, orava, mas depois ele descia do monte. E quando ele descia, ele se misturava. E por que não nos misturamos? Por quê? Porque quando nós criamos vínculos, nós temos um preço a pagar. Quando nós criamos vínculos. Porque você se torna responsável pela pessoa. Perfeito. Né? Mas Jesus se misturava. Ele pagava o preço. Ele pagava o preço, porque todo mundo falava, mas você está comendo a casa dos pecadores. Mas eu me sinto muito bem aqui, né? Mas você está ali curando o sábado. Mas é isso, a obra de Deus é essa. Você está lá almoçando, está lá... Então, o que acontece? Olha só o exemplo, só rapidinho. Ele chegou no tanque de Betesda. O paralítico estava ali. 38 anos, tá? Não conseguia entrar e tudo. E Jesus falou, você quer ser curado? Então Jesus mexe, sabe? Jesus mexendo, a gente vê Jesus mexendo com a pessoa. Provocando um diálogo para ouvir a pessoa, porque quem sabe ele não estava deprimido já nesse tempo todo ali. E Jesus, você quer ser curado? E aí ele contou a história dele. Olha, 38 anos, estou aqui, ninguém me leva e tal. Ele contou a história. E só dele contar, eu creio que ele já se sentiu aliviado, sabe? Ele viu alguém se importando. Ele viu alguém se importando. Então, eu creio que a gente precisa... É importante, púlpito? É importante estudar a palavra de Deus, informação é importante mais para conhecer, mas precisamos descer da montanha, precisamos ouvir as pessoas mais, precisamos tocar nas pessoas, olhar olho a olho. A geração nossa de hoje não aceita mais discurso sem prova. É verdade. Não aceita, Felipe. Verdade. Então, chegou o tempo, se já não passou o tempo, de nós descermos e se misturar com as pessoas, sabe? Eu acho que esse é o segredo para nós. Nossa, foi... É o segredo. Rapaz, você aprofundou de maneira espetacular. Amém se a gente Perfeito. tocar o barco e colocar em prática, né? Perfeito. Nossa vida. Por isso é tão importante a gente trabalhar esse convívio. Muito importante. Esse relacionamento. Jesus no casamento, nos almoços, jantando, indo na... Fala, Zaqueu, eu vou na tua casa jantar, vou lá no casamento, sempre com pessoas. Sempre com se misturando. E aí a pessoa, naturalmente, é claro que eu quero seguir.
É muito natural, sabe isso? Esse é o método mais eficaz de pregação do evangelho. Mas fica interessante, deu aquele estalo assim, realmente, aquele homem lá do tanque, Jesus fez ele falar. Ele falou assim, alguém parou para mim, alguém se interessou. Alguém se interessou. Não tem ninguém que me leva lá, mas alguém se interessou em ouvir minha demanda. E para onde ele foi depois que foi curado? Foi atrás, foi atrás de Jesus. Foi atrás. Cadê o homem? Cadê ele? Cadê ele? Foi atrás. Espetacular. Espetacular. Isso, nossa vida com o poder de Deus, porque isso, conforme a gente vai ver a seguir, não é robótico, não. Sim. Não é algo que acontece assim da noite pro dia, não. Não é algo fabricado, industrial, né? Essa transformação, ela é poderosa. E eu aproveito aqui, na Igreja Adventista, a gente tem uma forma de trazer isso muito assim à tona, pequenos grupos, se você também conhece como célula. Então, é um lugar onde você já pode começar a encontrar esse tipo de acolhimento. É um lugarzinho ali bem aconchegante, reservar na casa de alguém, vai ter a palavra, vai ser um momento de troca, de interação, de conversar. Pequenos grupos é algo poderoso na vida do cristão, daquele que quer se aproximar de Jesus. E às vezes rende até um suquinho, um bolinho. Não, rende. Não, Jesus, quando estava junto, era sempre tinha uma comidinha. Não perde, não. Não perde essa, não. Sempre tinha uma comidinha junto lá. Gostou demais. Sim, e aí a lição também deu uma avançada e tocou num ponto que se torna também muito sensível a muitas pessoas. São pais, parentes, amigos que viram pessoas no caminho de Deus, seguindo, acreditando nas verdades, mas de repente essas pessoas escolheram não mais estar fazendo parte. Sim. E tem uma promessa, olha só que interessante, lá em Jeremias 31, 16, 17, que diz assim, diante do choro de Raquel, avó de Efraim, por seus filhos desorientados, Deus traz uma promessa poderosa. Reprima a sua voz de choro, porque o seu trabalho será recompensado e os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, como se Deus traz um alívio ao coração daqueles que veem as pessoas fora do caminho, distante, mas fala assim, olha, elas podem retornar. Com certeza. Porque a semente foi plantada. Com certeza. E aí eu vejo aqui com a minha amiga Viviane, como que a gente não julga, né? Como que a gente pode fazer para não julgar ou condenar quem se afastou? Enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto Jesus não levanta do seu trono, a porta da graça, que a gente chama de porta da graça, está aberta. Então, a oportunidade está ali. Então, não é nossa função nem dever julgar. É nossa função e dever amar. Deus, se um pai, uma mãe, um irmão se sente entristecido com alguém que um dia esteve no caminho e hoje não está, pensa Deus como que não se sente, que deu o filho dele. Pensa Jesus Cristo que deu a vida, como não se sente por essa pessoa. Então não é porque essa pessoa hoje decidiu assim, que com certeza Jesus não desistiu dela. Então nós também não precisamos e nem devemos desistir. Nós precisamos persistir. Persistir em quê? Em oração intercessora, que é importantíssimo. Talvez a gente não tenha a noção de quanto isso é importante, de quanto essas orações são importantes. Porque o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. E nós estamos fazendo o nosso, que é pedir a Ele para permanecer com essa pessoa, com essas pessoas. Então, Deus ele está cheio de afeição, de ternura por essas pessoas. Não importa até onde elas foram ou onde elas chegaram no pecado, porque a gente, como ser humano, às vezes quer julgar. Nossa, mas está falhando demais. Não, mas isso aqui, sabe? Então, a gente fica numa situação, às vezes, difícil, às vezes emocionalmente abalado. E isso, às vezes, pode atrapalhar todo esse processo. Porque não é, de novo, nem por força, nem por violência. E nem por julgamento. É por amor, é por acolhimento, é por estar disponível a essa pessoa.
é por estar pronto e preparado para falar no momento certo. E isso tudo, de novo, vem de um relacionamento, né? Todo esse saber agir, né, nessa situação vem do relacionamento que a gente precisa estar e ter constantemente com o nosso Deus. Perfeito. Eu até fiz aqui uma anotação, olha essa frase que interessante. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. A irmã White escreveu isso. É um cristão que sabe amar e é amável. E na frente eu botei assim, ó, diante dessa ansiedade, a gente vê as pessoas cometendo decisões erradas, eu até botei assim, ó, é como se fosse assim, esse momento agora que nos resta é orar. É orar, é interceder. E não perder a esperança. Não perder a esperança. Não perder a esperança. Perfeito. Não perder. Você quer ler algum texto, Viviane? Tem um texto aqui Pois não. de Efésios 3,17, Sim. que diz assim, ó, saí aqui, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você vê que o amor, ele permeia todo o testemunho. Desde o olá, como vai, até você espera em Deus, ver essa pessoa se entregando totalmente ao Senhor. Então, o amor permeia tudo isso. E nesse amor e nesse processo não entra força, não entra violência, não entra a insistência, entra o convite, entra, né, a simpatia. Porque esse é o nosso Deus, e é esse Deus que a gente está apresentando. Então, é isso que faz parte desse testemunhar de Cristo, né? Perfeito. E aqui eu trouxe um outro ponto. Aqui já estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje. Vamos dizer assim, ó, o trabalho árduo na obra é a melhor maneira de obter forças para resistir ao mal. Ser um missionário é a melhor forma de estar fortalecido. Está ali na obra. Aí eu queria ver com o nosso amigo Clóvis. A Ellen White traz uma citação que diz assim, ó, o amor ao próximo brota espontaneamente se o nosso eu estiver imerso em Cristo. Olha, que linda essa frase. Isso significa que se temos dificuldade de amar alguém, o problema real está na nossa falta de conexão com Deus? Se existe um problema de amar alguém, é porque está faltando essa intimidade e relacionamento com Deus? Como que a gente viu? Espetacular. E eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e fazer uma dinâmica com a Viviane, pedir para ela fechar os olhos. Ok. Alô, Viviane, tudo bem? Tudo bem, amor? Eu vou chegar um pouquinho atrasado pro almoço, tá bom? Tá bom. Tá jóia. Ela não precisou dizer, alô, quem fala? Quem está falando? Por quê? Porque nós temos 40 anos juntos. Sabemos tudo praticamente um do outro. Quanto tempo você tem passado com Deus para conseguir reconhecer a sua voz? Quanto tempo? E eu vou mais para o lado de escatológico, né? Escatologia, mais para as coisas finais que vão acontecendo agora, nos finais dos tempos, o tempo do fim. A gente está no tempo do fim, mas vamos passar ainda para um fim. Vamos ter um final, vamos chegar ao fim. E quanto mais a gente vai se aproximando do fim, mais nós vamos precisar reconhecer a voz de Deus. Mais. Por quê? Porque São João 15, verso 5, se eu não me engano está aqui. São João 15, verso 5, ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Então eu preciso reconhecer o Espírito Santo dizendo, filho, é por aqui que você tem que ir. Filho, seja mais manso como o Senhor Jesus. Né? Porque quando vem a provocação é difícil. Agora, se você está preparado, isso gera um silêncio. Entendeu? E Deus pode transformar a nossa vida a tal ponto que a gente consiga ser manso como Moisés, que era o homem mais manso. A gente consiga ser sábio como Salomão,
mais íntegro como Jó e mais missionário como Paulo, e a gente fica mais parecido com Jesus. Então, Deus pode fazer essa transformação dentro de nós. Perfeito. E testemunho, ele é combustível da vida cristã, né? Esse relacionamento que a gente está estudando o trimestre inteiro, relacionamento com Deus, o testemunho faz parte disso. Porque você não se relaciona e não descobre um tesouro e você não consegue ficar em silêncio. Si. Pelo menos para quem você ama ali, você vai contar o que você descobriu. Eu ganhei, eu achei ali na terra, eu cavuquei e achei muito ouro. E agora eu quero distribuir. Sabe, eu quero abençoar. Então é isso, o testemunho é isso, é você querer distribuir e faz parte, porque ficar só no conhecimento, esse relacionamento importante seu e Deus a sós, com a sua comunhão, e ficar só nisso, não estar completo. Ele só vai estar completo quando você passar esse conhecimento para outro. Nós nunca estivemos tão conectados como hoje. Tanta informação. E nunca estivemos tão solitários e isolados como hoje. Parece um paradoxo, uma contradição. Mas o Senhor está nos convidando a essa conexão a cada dia. Você não precisa convencer a brasa para chegar perto do fogo para ficar quente, principalmente nesse frio agora, né? Não precisa. Isso é natural. Quanto mais nos aproximamos do fogo, mais nos aquecemos. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais somos transformados, Felipe. Perfeito. Nossa, meus amigos, temos tantas coisas para falar ainda, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. E eu queria separar, pelo menos, que vocês pudessem, assim, em uma frase, uma coisinha bem rapidinha, deixar uma mensagem para os nossos amigos que nos acompanham, que nos assistem, que vocês podem deixar de mensagem aí para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Eu gostaria de deixar a mensagem para aqueles desesperançados, sabe? Pelo ente querido que seja. Eu achei muito lindo esse verso áureo, que o Senhor, Ele é soberano e Ele nos dá sabedoria. Então, peça a Deus sabedoria para que Ele te dê essa oportunidade de fazer esse testemunho com esse seu ente querido e não perca a esperança. Amém. A oração é poderosa, isso é verdade. Amém. Ela é poderosa, confie no Senhor, porque para Deus nada é impossível. Amém. Clóvis? Se permanecerdes em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Amém. Sem mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Então, o lado prático dessa semana, que a gente possa, durante essa semana, buscar esse poder de Deus na nossa vida para sermos transformados e Ele mudar realmente. Eu não preciso tentar ser menos ignorante, mais manso. Isso é algo que brota conforme você leu. Brota, e para brotar tem que cuidar ali do solo. Para brotar tem que ser algo não fabricado, não industrial, mas algo natural, vindo de Deus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu te desejo uma boa noite e que amanhã você estar indo para a igreja possa também conversar, colocar seu ponto, compartilhar uma experiência sobre um testemunho que você viveu ou viu acontecendo e que você possa buscar constantemente estreitar esse relacionamento com o nosso Deus para que muitas pessoas possam ver Jesus na sua vida e tenha muito testemunho para ser compartilhado. Tenha uma boa noite, um feliz sábado e na semana que vem estaremos aqui novamente. Terá um novo grupo de pessoas e será a última lição, ok? Então não perca esse momento, estamos sempre aqui às sextas-feiras à noite, recapitulando um estudo maravilhoso da semana. Deus te abençoe e até a próxima.